A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer aos nossos queridos telespectadores que são alunos deste curso de escatologia no seu lar. Não importa a sua idade, se você é criança, se você é um adolescente, se você é um jovem, se você já é adulto ou mesmo se você é um ancião, eu quero agradecer por sua audiência, a você que é evangélico de qualquer denominação, independente da sua denominação, e também a você que talvez não tenha religião ou pertença a outra religião, mas que também gosta de estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos e principalmente o livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Lembrando que você pode assistir a nossa programação de várias maneiras, você sabe disso, não é? Você, além do canal de televisão, você tem o YouTube, inclusive lá no YouTube você tem dois canais diferentes. Tem o Rede Brasil Oficial e o IEADPE Oficial. E você também tem o site, o www.iadpeplay.org.br. E a mais nova opção é você baixar o aplicativo no seu celular. Você vai lá no Play Store, baixa o aplicativo Rede Brasil TV e você pode assistir de qualquer lugar a nossa programação no seu próprio celular. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, a sua dúvida, ou mesmo a sua opinião, a sua crítica e a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp que está aparecendo na sua tela, 994661010, o prefixo você já sabe, é 81. Se você está assistindo diariamente ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 21 do livro do Apocalipse, o penúltimo capítulo do livro. Nós já estudamos 20 capítulos, iniciamos o estudo do capítulo 21, que tem dois temas principais, né? Você sabe que nos versículos 1 a 8 fala sobre o novo céu e a nova terra. Isso, muito bem. Gostei da agilidade aí. E a partir do versículo de número 9, é um outro tema que fala sobre a Nova Jerusalém. Muito bem, parabéns aí pela agilidade. Então, nós estamos estudando esse tema aí sobre a Nova Jerusalém, sem dúvida, uma das visões mais gloriosas, mais belas que João teve. Deixa eu te dizer algo que eu nunca disse aqui no programa, mas eu vou dizer hoje. Houve visões que foi vista por João, algumas visões, algumas revelações do Apocalipse. Foram vistas por João, nós lemos, nós estudamos, e quando chegarmos lá, João vai até nos contar para nós como foi essa visão. Mas nós não veremos. Vou dar um exemplo aqui. A visão da abertura dos selos, a visão da abertura do toque das trombetas, por exemplo, ou do derramamento dos 7 cálices da ira de Deus. Aquela visão da mulher vestida de sol, ou aquela visão daquela prostituta montada sobre a besta, foi vista apenas por João, nós não vamos ver, né? Mas essa visão da Nova Jerusalém, sim, nós temos essa esperança. Em breve os nossos olhos contemplarão esta cidade belíssima, esta cidade maravilhosa que foi construída pelo próprio Deus. A Bíblia deixa bem claro que o artífice e construtor é o próprio Deus. Mostra mais uma vez essa imagem aí. Claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa, mas eu fiquei encantado com essa imagem aí. E João viu, né, em um arrebatamento de espírito, estava lá no alto de um monte e contemplou a Nova Jerusalém. E em breve nós teremos oportunidade, não só de ver a Nova Jerusalém, mas também de entrar na Nova Jerusalém e não somente entrar, mas habitar nesta cidade pelos séculos dos séculos, por que não dizer por toda a eternidade? Então nós já explicamos os primeiros versículos, né? Nós já explicamos os versículos 9 até o versículo de número 11. Vamos relembrar o que já vimos? Então João diz que veio um dos 7 anjos, daqueles 7 que tinham derramado as 7 últimas pragas, e disse: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Nós já explicamos que isso é uma linguagem metafórica,
que a esposa aí, a mulher do Cordeiro, não é a igreja. Nesse texto aí, de forma específica, a esposa, a mulher do Cordeiro é a Nova Jerusalém. Então, nós dissemos que, embora a igreja seja a noiva, mas nesse texto aí é a Nova Jerusalém, porque é descrita como a esposa ou a mulher do Cordeiro, porque é nessa cidade que Jesus irá habitar por toda a eternidade. Estudamos o versículo de número 10, pode passar muito bem. Aí o texto diz que João disse, levou-me em espírito, então dá-nos a entender o que? Foi um arrebatamento de espírito, é como se o corpo de João ficasse em Pátimos, mas sua alma e espírito fosse levado a um alto monte. Aí ele disse que viu esta cidade, né? A grande cidade, esse texto nos mostra algumas características. A primeira é que a cidade é grande, inclusive nós vamos hoje estudar sobre as dimensões dessa cidade. Diz que a cidade é santa, porque nessa cidade não entra nenhum pecado, nenhuma imoralidade, nada que cometa abominação e mentira. E diz que essa cidade de Deus descia do céu, ou seja, ela foi construída pelo próprio Deus e ela descia do céu. Finalmente, nós estudamos o versículo de número 11, que fala sobre outras características dessa cidade, não é? Essa cidade tinha a glória de Deus, e nós já explicamos que no passado esta glória de Deus estava presente onde? Estava presente no tabernáculo, estava presente onde? Lá no templo em Jerusalém, e no futuro a glória de Deus estará na Nova Jerusalém. Diz que a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Que coisa interessante. João compara a luz, o brilho desta cidade, como a luz ou brilho de uma pedra não só preciosa, ele usa o superlativo preciosíssima, aí ele diz que era como a pedra de jaspe ou como o cristal resplandecente. Estudamos até o versículo 11, hoje nós vamos dar continuidade, vamos explicar a partir do versículo de número 12, né? Então pode passar o texto, por gentileza. Apocalipse, capítulo 21, versículo 12, diz que esta cidade, ela tinha um grande e alto muro, com 12 portas. Bem, talvez você esteja perguntando, né, qual é a razão, motivo, pelo qual essa cidade tem muro. Eu confesso que eu não sei explicar. Apenas eu estou aqui estudando o livro do Apocalipse e explicando, né, como está o texto bíblico. Por alguma razão que eu desconheço, só quem sabe é Deus, mas na nossa visão humana, na nossa visão terrena, os muros servem como proteção. Os muros servem para dar segurança, não é verdade? Concorda comigo? Então observe que as nossas casas hoje, a maioria das residências hoje, elas são muradas, exatamente para impedir que as pessoas entrem nas residências, né? Inclusive no passado, as cidades, elas eram protegidas por muros, por altas muralhas. Lembra de Jericó? Que um dos desafios para Josué entrar em Jericó era exatamente as muralhas daquela cidade. A cidade de Jerusalém também era cercada, inclusive se você for em Jerusalém, você ainda vai ver o muro. A cidade é cercada por muralhas. Então eu posso dizer que no passado as cidades eram muradas e hoje ainda as casas, as residências, é muito comum serem muradas. E a Nova Jerusalém, ela possui muros. E o que é que nós podemos entender quando nós estudamos acerca disso? Essa cidade é murada. Isso fala de proteção, isso fala de segurança. Não vai entrar absolutamente nada de mal, de ruim, de pecado, de tentação, de iniquidade. Satanás não vai ter direito a entrar nessa cidade, os demônios não terão direito. Enfim, nada, absolutamente nada de mal, de ruim, que possa trazer alguma preocupação, algum sofrimento, nada, absolutamente nada. Será posso dizer isso sem medo de errar, que será o fim de todo o sofrimento. Enquanto nós estivermos aqui na terra, você sabe disso, nós estamos sujeitos às intempéries da vida, às adversidades, mas quando nós atravessarmos a ponte,
quer seja através da morte ou através do arrebatamento, nós estaremos livres de todo o sofrimento. E principalmente quando nós chegarmos nessa cidade, a Nova Jerusalém, que é o clímax, ou o ápice da nossa salvação, e nós habitaremos nessa cidade onde a Bíblia deixa bem claro que não entrará nela coisa alguma que cometa abominação e mentira. Volta ao texto, por gentileza. Então o texto diz que essa cidade tinha um grande e alto muro com 12 portas. Que coisa interessante. É interessante que a Jerusalém terrestre, pode trazer a tela. A Jerusalém terrestre também tinha muros, cercada por muros, e na Jerusalém terrena também havia 12 portas, ou 12 portões, na Jerusalém terrena. Inclusive, se alguém for em Jerusalém, vai entrar por um desses portões. E, por alguma razão que só Deus é quem sabe, é como se essa Jerusalém terrena, essa Jerusalém terrestre, é como se ela fosse uma sombra da verdadeira ou da real Jerusalém, da verdadeira Jerusalém, que é a Jerusalém celestial. Então nós vamos perceber que essa Jerusalém celestial, ela também tem muros e ela também tem 12 portas. Volta ao texto mais uma vez, por gentileza. Agora diz que nas portas 12 anjos. Que coisa interessante. Então, os anjos estarão presentes ali. É como se em cada uma dessas portas de acesso ou de entrada da Nova Jerusalém, tivesse ali um ser angelical. Deixa eu te dizer algo aqui. É bom lembrarmos isso. Pode trazer a tela. Que eu não creio que nós vamos ficar somente dentro desta cidade. Não. Lembra de Apocalipse capítulo 21, versículo 1? João disse e viu um novo céu, uma nova terra e uma nova cidade. Significa dizer que, embora a nossa morada seja na Nova Jerusalém, nós podemos vir à terra, voltar para esta cidade sempre que houver necessidade. Então, nós teremos oportunidade de estar, claro, como seres angelicais, em corpos gloriosos e incorruptíveis, tendo acesso a outras dimensões. Essa dimensão hoje que só os seres espirituais, só os seres angelicais ou alguns astronautas é que têm essa oportunidade de atravessar, de sair do planeta, não é? Através de equipamentos sofisticados, de foguetes, eles poderem ir e ver um pouco dessas galáxias. Que coisa gloriosa. No futuro nós teremos essa oportunidade, porque nós já não estaremos mais em uma dimensão física, nós estaremos em uma dimensão espiritual. Então significa dizer que, embora que a nossa morada seja na Nova Jerusalém, mas assim como os seres angelicais que habitam no céu, e vez por outra vem aqui à terra, quer seja para trazer um anúncio, quer seja para dar livramento, quer seja para suprir necessidade ou para executar juízo, mas eles vêm à terra. Você lembra disso? Naquela visão de Jacó, onde ele viu uma escada que é o céu e os anjos de Deus subindo e descendo. Você lembra disso? Muito bem, isso é uma realidade. Os anjos de Deus estão constantemente subindo e descendo, e em brevemente somos nós. Nós teremos essa liberdade de estarmos aqui na terra ou de irmos para a Nova Jerusalém. E é como se dá-nos a entender isso, né? É como se ao entrarmos ou sairmos dessa cidade, nós estivéssemos ali na presença dos seres angelicais. Então a cidade é murada, como diz a Bíblia. Esta cidade tem 12 portas e em cada porta tem um ser angelical. Volta o texto mais uma vez, por gentileza. Aí diz, e nas portas 12 anjos, ou seja, um anjo em cada porta, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Então você vai perceber, quando nós lemos a descrição dessa Nova Jerusalém, que nessas portas
estão os nomes das 12 tribos de Israel. E nos versículos posteriores, nós vamos ver também nos fundamentos do muro o nome dos 12 apóstolos. E o que isso fala para nós? É uma referência à salvação, tanto de judeus quanto de gentios. Quando o texto diz que nesses portões ou nessas portas estavam os nomes das 12 tribos de Israel, não resta dúvidas de que isso faz menção ao povo judeu que será salvo. Claro que não estou com isso dizendo que todos os judeus serão salvos. Não é o fato de ser judeu que garante a salvação de ninguém, mas, claro, a fé em Cristo. Então serão salvos os judeus que no Antigo Testamento guardaram a lei de Deus e os judeus que no Novo Testamento creram em Cristo e o receberam como seu Salvador pessoal. Então o fato de dizer que o nome das 12 tribos estão nessas portas significa dizer que haverá salvação para o povo judeu. Volto ao texto mais uma vez, só vou recapitular para passarmos para o versículo seguinte. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Pode passar o texto, versículo de número 13, por favor. Aí, no versículo 13, ele vai dizer como estão colocadas essas portas. Da banda do levante, 3 portas, da banda do norte, 3 portas, da banda do sul, 3 portas, e da banda do poente, 3 portas. Ou seja, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, havia 3 portas de cada lado. Você vai perceber que na descrição desta cidade, nós vamos ver isso, que o formato dessa cidade é um formato de um cubo, porque as suas dimensões são iguais. Então, eu posso dizer que a altura, a largura e o comprimento são iguais. Então, eu posso dizer que de cada lado daqueles muros existem cada um 3 portas. E é interessante que o profeta Ezequiel, lá no capítulo de número 48, nesta visão que ele teve, ele também faz menção a estas portas. Ezequiel capítulo 48, versículos 30 a 35, Ezequiel profetizou mais ou menos por volta do ano 600 a.C. Ezequiel foi um contemporâneo de Daniel. E ele teve também esse vislumbre, essa visão desta maravilhosa cidade que está lá no capítulo 48, versículos 30 a 35. Diz assim: e estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. Que coisa interessante. Ele diz, as portas da cidade serão conforme os nomes das 12 tribos de Israel, como diz o livro do Apocalipse. Veja como as profecias bíblicas, elas se harmonizam. Aí ele diz, 3 portas para o norte, a porta de Ruben, a porta de Judá, a porta de Levi, da banda do oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma porta de Benjamim, outra a porta de Dan. Aí ele diz, da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma a porta de Issacar, outra a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas, e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Azer, outra, a porta de Naftali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será O Senhor está ali. Então veja que coisa interessante. No livro do Apocalipse, faz menção às portas, diz que lá está o nome das 12 tribos de Israel, e João teve essa visão mais ou menos, vamos arredondar para facilitar a nossa compreensão, no ano 100 depois de Cristo, embora tenha sido mais ou menos ano 90 a 96. E Ezequiel profetizou cerca do ano 600 antes de Cristo, ou seja, há uma distância entre uma profecia e outra de 7 séculos mais ou menos, de 700 anos mais ou menos.
Mas tanto Ezequiel fala destas portas, inclusive ele é mais enfático, não é? Ele diz detalhadamente o nome das 12 tribos de Israel que estão nessas portas e séculos depois, aproximadamente 7 séculos posteriormente, Jesus mostra a João, através, claro, de um ser angelical, através de um arrebatamento de espírito, esta visão da Nova Jerusalém, onde João também pode contemplar não só a cidade, mas os seus muros, e ele vai descrevendo os detalhes dos nomes das 12 tribos de Israel. Pode passar para o texto seguinte, versículo de número 14. Aí diz: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Que coisa interessante. No versículo de número 12, nós lemos acerca dos nomes das 12 tribos de Israel. No versículo de número 14, nós lemos acerca dos nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E o que representa isso? Representa que nesta cidade, que coisa maravilhosa, estarão habitando não só judeus, mas também estarão habitando os gentios. E quem são os gentios? São pessoas de outras nacionalidades. Então você sabe que aquele que não é judeu, aquele que não é descendente de Abraão, Isaque e Jacó, biblicamente, ele é chamado de gentio. E a igreja é a junção desses dois grupos de pessoas. A igreja do Senhor Jesus, ela é composta de judeus e gentios. A partir do momento que nós cremos em Cristo, nós formamos um corpo que é o corpo de Cristo. Inclusive, lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 20, a palavra de Deus diz, deixa eu ler, a partir do versículo de número 17. Veja que texto maravilhoso. Efésios capítulo 2, versículo 17, se você dispõe de uma Bíblia, acompanhe na sua Bíblia ou anote para você ler posteriormente. Aos Efésios capítulo de número 2, diz: e vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Quem é que estava longe? Os gentios. Quem é que estava perto? Os judeus. Então Jesus veio e evangelizou a judeus e gentios. Aí ele diz: porque por ele quem? Por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ambos, ou seja, judeus e gentios, temos acesso ao Pai. Aí ele diz: assim que já não sois estrangeiros, ou seja, os gentios que eram considerados, do ponto de vista judaico, como estrangeiros, Paulo deixa isso bem claro: já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, a família de Deus, ela é composta por judeus e por gentios. Versículo de número 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, os apóstolos aqui faz menção ao Novo Testamento. É claro que é um grupo específico, esses apóstolos aqui são aqueles que foram seguidores de Cristo, que seguiram Jesus durante o seu ministério terreno e foram chamados de apóstolos. Mas, no contexto, os apóstolos aqui faz menção aqui aos crentes do Novo Testamento, né? Apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, a igreja está fundamentada em quê? No fundamento, é claro que é em Cristo, mas aquilo que foi predito pelos profetas, foi anunciado e ensinado pelos apóstolos. Então nós vamos perceber que na Nova Jerusalém, quando menciona que nos muros, que nas portas estão ali os nomes das 12 tribos de Israel, e nos fundamentos do muro estão o nome dos 12 apóstolos, isso significa dizer que nesta cidade habitarão judeus e gentios, habitarão aqueles que foram salvos, remidos pelo sangue de Jesus, tanto da antiga quanto da nova aliança. Mais uma vez, versículo 14, vamos recapitular. Aí ele diz: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos,
e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Bem, dá-nos a entender que Matias substitui Judas Iscariotes aí, não é? Isso está claro nas páginas da Bíblia, que Judas Iscariotes suicidou-se, e lá no capítulo 1 do livro dos Atos, Matias é escolhido em lugar de Judas Iscariotes. Então não está claro na Bíblia isso, que está o nome de Matias aí em lugar de Judas, mas por dedução, nós cremos assim, que o nome dos 12 apóstolos, nós podemos dizer, exceto Judas, incluindo também Matias. Vamos para o versículo de número 15. Pode passar a tela. Aí ele diz, e aquele que falava comigo, ou seja, quem é que estava falando com João? Era aquele ser angelical, que era um daqueles anjos que havia derramado o cálice da ira de Deus, no capítulo 15, capítulo 16, um daqueles 7 anjos. Então este ser angelical, João agora viu que ele tinha uma cana, uma vara de medir. Isso era um instrumento nos tempos bíblicos que era usado para medição de muros, de cidade, de terras, de propriedade. Então, João disse que ele tinha uma cana, mas essa cana não era de madeira, que comumente essa cana ou essa vara de medir, desde os tempos bíblicos eram de madeira. Esta não, é de ouro. Aí ele diz, para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Traz a tela, por gentileza. Qual é a razão pela qual este ser angelical está com essa cana ou essa vara de medir? Claro, de ouro, para medir a cidade, para medir as suas portas e para medir o seu muro. Bem, 2 lições nós podemos aprender aí. A primeira lição é que esta cidade, ela foi planejada, ela foi arquitetada pelo próprio Deus e, claro, como Deus é um Deus sábio, é claro que ele fez esta cidade em dimensões proporcionais à sua necessidade. Então, que coisa interessante. As cidades aqui na terra, no mundo, seja lá em qualquer país, elas quando começam a serem construídas, geralmente nas grandes metrópoles, por conta do êxodo rural, por conta da saída dos homens da área urbana para vir para os grandes centros, o que é que acontece? Acontece uma superpopulação nas capitais, nas cidades, que passa a habitar um grande número de pessoas que estava fora do planejamento, e aí começa a gerar uma série de transtornos, né? É o trânsito, é o problema de transporte, é o problema do saneamento básico, e essas cidades que, embora tenham sido planejadas com antecedência, mas por conta da superpopulação, o que foi que aconteceu? Começaram a surgir os problemas. Todo mundo que mora nas grandes metrópoles sabe dos grandes problemas que tem por conta desse excesso ou desse crescimento populacional. Mas essa cidade, claro, planejada e arquitetada por aquele que conhece tudo, que sabe exatamente o número exato das pessoas que vai habitar lá, ele construiu essa cidade em dimensões exatas, que seja capaz, que seja suficiente de abrigar todos os salvos, sem que haja nenhum tipo de problema de superpopulação, sem que traga nenhum tipo de problema para a moradia naquela cidade. Esta é a primeira lição que nós aprendemos. Então o anjo vai medir, como que diz assim, olha, eu vou medir para você ver as dimensões. É como se o anjo dissesse assim, eu vou medir aqui, e você vai anotar as dimensões dessa cidade, desses muros, para que você possa registrar, para que os homens, as pessoas, os teólogos, os estudantes da Bíblia, ao lerem o livro do Apocalipse, possam entender essa verdade, que esta cidade tem lugar para todos. Todos podem habitar nessa cidade, porque é uma cidade de dimensões gigantescas. Então, nós aprendemos aí essas 2 lições. Primeiro, quando ele vai medir, tanto para mostrar que essa cidade foi uma cidade planejada, uma cidade que foi construída de acordo com o número populacional que vai habitar lá, claro, em corpos gloriosos e incorruptíveis, e também para nos mostrar, para nos revelar essas dimensões dessa cidade. Você vai perceber que o anjo vai passar para João as dimensões não só da cidade, mas dos seus muros, para que nós tenhamos uma ideia, ao menos, da grandeza
desta grande cidade que é a Nova Jerusalém. Traz o texto mais uma vez, por gentileza. Aí, versículo 15. O anjo, né, aquele que falava com João, tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Versículo 16, ele vai dizer agora a dimensão dessa cidade. Veja que coisa interessante. Aí ele diz, e a cidade estava situada em um quadrado. Por que em um quadrado? Porque tanto o comprimento quanto a largura eram iguais. Mas você vai perceber que na realidade ela tem a mesma dimensão para cima. É uma espécie de um cubo. Aí ele vai dizer, e o seu comprimento era tanto como a largura, ou seja, não era uma cidade retangular, era uma cidade como que fosse um quadrado. Aí ele diz, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. O estádio, que não é esse estádio de futebol, claro, era uma dimensão, uma medida nos tempos bíblicos equivalente hoje a mais ou menos 185 metros. Era uma medida comum nos tempos bíblicos. Volta ao texto mais uma vez. Aí ele vai dizer que mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Ou seja, transformando esses 12.000 estádios em quilômetros, nós podemos dizer que esta cidade tem 2.200 quilômetros de comprimento, pode trazer a tela, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura. Então é uma cidade gigantesca, que com certeza ela é capaz de comportar, de abrigar todos os salvos. É claro que nós precisamos entender, pelo menos essa a compreensão que nós temos, que nesta cidade nós não vamos ter necessariamente uma casa ou um apartamento ou um quarto para morar. Não. E por quê? Porque nós vamos estar em corpos gloriosos. Nós estaremos em corpos incorruptíveis. Aqui na terra, o ser humano precisa de uma casa, de um lar, de um apartamento, alguma coisa para ele descansar, para ele fazer as suas refeições, para ele reunir-se com a sua família. Mas lá no céu, nós estaremos em corpos gloriosos, em corpos incorruptíveis. Nós não teremos necessidade, por exemplo, de dormir, nós não teremos necessidade de fazer refeições, de estarmos repousando, já que nós estaremos numa outra dimensão gloriosa, uma dimensão celestial, uma dimensão espiritual. Então, com certeza, nós podemos dizer que essa gigantesca cidade, que tem 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura, numa forma de um cubo mais ou menos, ela será capaz para abrigar todos os salvos, tanto da antiga aliança, quanto também da nova aliança ou do Novo Testamento. Pode passar o texto, versículo de número 17. Aí ele vai falar agora sobre o muro. Ele diz, e mediu o seu muro de 144 côvados. Traz para cá, por gentileza, o que é um côvado? Um côvado nos tempos, inclusive você vai ver isso muito, a Bíblia fala muito de côvado, né? Lembra que as dimensões da arca que Deus deu para nós foi em côvado? Pode observar isso. Então, o côvado é mais ou menos essa dimensão aqui entre o cotovelo e a ponta desse dedo aqui. Então, é mais ou menos 45 centímetros a dimensão de um côvado. Volta para o texto mais uma vez. Aí o texto diz, e mediu o seu muro de 144 côvados, ou seja, transformando aí esse côvado em metros, seria mais ou menos 64 metros, 64 ou 65 metros, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Deixa esse texto aí, por gentileza. Quando nós lemos esse texto, que está na versão Almeida, revista e corrigida, dá-nos a entender que a altura de um homem, ela é a altura de um anjo. Veja o que o texto diz, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Mas nós recorremos às outras, pode trazer a tela, nós recorremos às outras versões,
porque eu quero deixar bem claro isso, que embora nós tomamos por base a tradução, a versão Almeida Revista e Corrigida, mas nós fazemos uso de outras versões, de outras traduções para trazermos um estudo mais detalhado. Quando há necessidade, nós mencionamos aqui. Então eu vou citar aqui esse texto em duas versões para nós compreendermos melhor, que é a versão King James e a nova tradução na linguagem de hoje. Inclusive nessas versões, a King James, a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, ou a Bíblia Viva, você vai perceber que essas dimensões, tanto da cidade quanto do muro, elas não vêm em estádio e em, como diz a medida. Volta lá o texto, por gentileza. Côvado, pode voltar, desculpe. Nem em estádio a dimensão da cidade, pode voltar, e nem em côvado a medida do muro, ela já traz em quilômetros ou em metros para facilitar a nossa compreensão. Então a King James diz assim: ele mediu o muro e deu 65 metros de altura. Então o muro desta cidade, a dimensão dele, veja para você ter uma ideia, a altura da cidade são 2.200 quilômetros, mas o muro 64 ou 65 metros. Aí ele diz, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. Então o texto não está dizendo que a altura do anjo é a mesma altura do ser humano. Até porque o ser humano ele enfrenta proporções muito diversificadas, né? Você pode perceber isso. Então, a melhor tradução seria de acordo com a medida humana, que era aquela cana, sendo que esta que João viu era de ouro. Mas era uma medida comum nos tempos de João, ele conhecia muito bem aquela cana ou aquela vara de medir. Aí ele diz que o anjo estava usando. Na NTLH, que é uma versão também que já transforma o côvado em metros, diz assim, o anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. Então o texto não está dizendo que a altura do anjo seja a altura de um homem, não é isso, mas ele estava dizendo que aquela vara era algo comum ao ser humano, mas que quem estava usando naquela ocasião era o ser angelical. Aí ele diz, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando na NTLH, e na King James diz, de acordo com a medida humana, porque o homem é que trabalha com aquela vara de medir, que o anjo estava usando. Vamos para o versículo de número 18, pode passar na tela, por gentileza. Versículo 18, ele diz, é a fábrica do seu muro. Fábrica aí, na realidade, ele está se referindo ao material. De que é feito o material desse muro? Aí ele diz, era de jaspe, que coisa interessante. Então o muro dessa cidade não é de areia, cimento, tijolo, de ferro, de brita, não, nada disso. O muro dessa cidade, o material era de jaspe, de uma pedra preciosa. Aí dizia a cidade, qual era o material da cidade, João? Você dá para descrever? Ele diz que a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Então, nós já dissemos aqui que, embora o texto esteja dizendo que a cidade seja de ouro, mas nós cremos que não é o mesmo ouro aqui da terra. Nós cremos que esse ouro ele é muito mais valioso, muito mais belo, porque este ouro aqui da terra é terreno, é material, mas este ouro da cidade, ele com certeza é um ouro mais especial, mais belo e mais valioso. Volta ao texto, só para a gente concluir, versículo 18, ele diz que a cidade, qual era o material, João, que a cidade estava construída? Foi construída de que material? Não foi ferro, brita, areia, cimento, tijolo, não, ele diz, era de ouro puro. Aí ele diz que esse ouro era semelhante ao vidro puro. Então, foi a forma humana que João pôde descrever o material desta cidade. Com certeza, uma cidade belíssima, que não existe nada, absolutamente nada, que nós possamos comparar e que nós iremos habitar no futuro com nosso Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo,
com os profetas, os seres angelicais, os apóstolos, os reis de Israel, enfim, todos os salvos pelos séculos dos séculos.